Saga da Editora diferente hoje, hein? Saga da Editora completamente diferente, o Saga da Editora sobre crises. E eu tava aqui lembrando do programa que a gente fez da Image Comics. Sim. A trilogia da Image Comics, um vídeo que a gente fez aqui no canal, né? Bela trilogia. E a gente, pra fazer aquele vídeo, a gente assistiu bastante documentários sobre a Image Comics e tal. A situação da Image é muito parecida com a nossa situação, né? Porque eram vários caras apaixonados por quadrinhos que decidiram formar uma própria editora. Isso. Lá eram 7, aqui são 3, essa é a diferença. Aliás, ainda bem que são só 3. Nossa senhora. 7 sócios deve ser um negócio absurdamente difícil de lidar. Eram 7 lá, e nesse documentário o Jim Lee fala assim, que nenhum deles eram empresários, todos eram moleques querendo fazer gibi. E quando eles começaram, eles estavam no auge, estavam no hype, era aquela coisa, né, bombando mesmo. Aí uma coisa, aí o Jim Lee fala, né, grande Jim Lee, o Jim Lee fala assim, uma coisa é você administrar uma empresa de muito sucesso. Outra completamente diferente é ter que administrar uma empresa em tempos de crise. É verdade. E na história da Image Comics a gente sabe que ela passou por muitas crises, e no tempo que tava aquela crise bombando mesmo, quando os pedidos estavam atrasados, já não estavam vendendo mais como antes, estava tendo treta entre os sócios e tal. Foi ali que a Image começou a degringolar, mas depois deu a volta por cima e hoje é esse colosso que a gente conhece nos Estados Unidos, né? Mas calma, não se assuste, o Pipoca não está passando por essa crise como não faz parecer. Não, mas e nem degringolando, muito pelo contrário. Mas essa frase do Jim Lee me marcou muito. É uma frase boa. É muito diferente você administrar uma empresa em tempos de crise. Apesar da nossa empresa não estar em crise, graças a Deus, a gente é muito pé no chão, né, Danny Boy? Sim. Não dá passo maior que a perna, todo mundo é sensato aqui e tal. Apesar da gente não estar em crise, o Brasil tá em crise. Sim. O mercado tá em crise. O mundo também tá passando por uma crise, né? Sim. Pós-pandemia. A gente tá falando muito pós-pandemia, mas nunca podemos esquecer que a pandemia ainda tá aí. Exatamente. A galera tá acabou, vacinada, né? Tal, benza a Deus, mas ela não acabou ainda, né? Ainda tem os efeitos dela. E o mundo em guerra, né, cara? Terceira Guerra Mundial podendo estourar aí, Deus me livre também. Então a gente a gente nunca transparece isso pro público, mas a gente tem que lidar com situações bem conflitantes aqui dentro da empresa também, né, cara? Sim, o nosso bem trabalho... problemáticas e decisões difíceis de tomar. O nosso trabalho de decidir coisas, às vezes é muito prazeroso. Decidir que título a gente vai publicar no mês que vem. Nossa, decidir que bom. Capa vai ser não sei o quê. Decidir que quadrinho a gente vai licenciar. São decisões muito interessantes. Decidir como determinado personagem vai falar. Mas às vezes a gente embarra em decisões muito difíceis. Muito difíceis, que envolve muito dinheiro e uma cadeia de produção muito grande. Exatamente, mano. E é justamente sobre isso que a gente vem falar nesse Saga da Editora. O Saga da Editora mais tenso de todos os tempos. Sobre a crise no mercado de papel. Tenso, preocupante, mas calma. Vamos conversar. De cara aqui nesse programa a gente já quer dizer uma coisa pra vocês. Ao final de toda a Saga da Editora, você vai entender tintim por tintim a crise de papel que tá acontecendo no Brasil e no mundo. Então fica até o final, já deixa esse like, porque é um conteúdo bastante relevante para vocês que estão, de certo modo, dentro desse mercado também, como consumidores. Vocês são impactados diretamente por essa crise também. Assim como nós não somos só editores de quadrinhos, nós somos consumidores também. Sim. Eu consumo muito papel, eu tenho muito papel em casa, vocês também. Então isso diz respeito a todo mundo aqui do meio desse canal. Deixe esse like e vai até o final, que até o final você vai entender tudo. Mas antes de mais nada, antes de entrarmos nas más notícias que nós temos para dar, porque tem bastante má notícia aí, né? Antes de entrar nisso, queria dizer também para vocês o seguinte, para ninguém entrar em pânico, né? A gente às vezes vê o pessoal na internet impactado por esse tipo de notícia, né? Sobe o dólar, sobe o papel, sobe o petróleo, sobe toda a cadeia de produção. Aí eu vejo muita gente falando assim, pô, o mercado de quadrinhos vai morrer. Impresso acabou, eu vou parar de comprar gibi, não vou mais comprar gibi. Esse tipo de vídeo, ele não vem pra gerar mais... pânico, mais desespero. Pelo contrário, a gente vem aqui também tratar isso daqui de uma forma muito lúcida, da maneira que é o ideal, que é assim, toda crise tem solução, todo mundo passa por crise, o mercado de quadrinho brasileiro, nossa senhora, já passou por tanta crise, galera. A gente é velho de guerra nesse mercado, a gente coleciona desde há muito tempo. Desde que ainda era cruzeiro, tá ligado? E passou por tanto, lembra? Os preços tabelados, você não tinha o preço da capa, do gibi, você tinha tabela. A inflação era tanta que mudava de dia pra dia o preço. De dia pra dia tinha que ter uma tabela com o cara na banca de jornal. Passou por tanta crise o mercado de quadrinho brasileiro e nunca morreu. Nunca! Pelo contrário, o mercado só cresce. Cresce por quê?
Porque a gente sai de uma crise mais forte. Porque caímos, Bruce! Para aprender a se levantar. E o mercado vem crescendo. Graças ao trabalho que muitos fazem na internet, fazem no YouTube, os filmes que têm saído, o povo brasileiro já percebeu que o quadrinho não é mais só coisa de criança. Por muito tempo teve esse estigma. Sim. Então, a publicação nacional está cada vez maior, muitos artistas talentosos surgindo. Muitos eventos acontecendo. Eventos, muita divulgação em cima, adaptações não só do super-herói, de várias coisas relacionadas a quadrinho, né? Então tudo isso vai ajudando o mercado a ficar maior, a se solidificar, a ficar mais interessante e a crescer como um todo. Mas crises existem para quê? Pra gente saber lidar com elas. Então essa crise de papel as editoras têm que pensar em soluções viáveis. Então, ó, aquele papel tá subindo muito de preço, vamos partir para esse. Pô, esse formato de papel, esse formato de livro tá muito caro de produzir, vamos para aquele outro. Pô, tá muito caro lançar gibi colorido, sei lá, para algumas editoras pode ficar um preço inviável. Vamos pro quadrinho preto e branco, enfim, soluções existem, né, galera? A ideia desse vídeo é isso, não ser alarmista, mas propor discussões, propor conversas que possivelmente melhorem esse mercado, né? Conversas edificantes. A discussão aqui é uma coisa edificante, então tem má notícia, mas também tem outras possibilidades abertas aí, possibilidades em jogo, e a gente tá aqui para discutir. Justamente. Se você tiver o seu quinhão para dar nessa discussão, os comentários estão abertos aí. Mas antes, veja o vídeo inteiro, tá? Veja o vídeo inteiro antes, que o pessoal já começa a falar pra você conhecimento de causa. O que mais tem na internet também é aquele editor, aquela velha frase, né? De editor e louco, todo mundo tem um pouco. Médico, louco e editor, todo mundo tem um pouco. Antigamente não tinha editor, né? Era só médico e louco. Só médico e louco. Agora é médico, louco e editor. Não tem jeito. Então ouve primeiro, antes de sair por aí propagando coisa falsa que não tem nada a ver. Antes de mais nada, a gente tem que fazer a nossa meia-culpa aqui, porque a gente já comentou isso de cabeça quente e de maneira meio leviana num podcast que a gente participou recentemente lá no Inteligência Limitada. Do Rogério Vilela, né? Porque lá a gente tinha ido gravar e quando tinha acabado de saber a notícia bombástica que caiu aí como uma bomba no mercado mesmo, dos 35% de aumento do papel couché. A gente vai falar bastante disso daqui a pouco. Mas a gente tava pego de surpresa por aquilo. Veio essa pergunta à tona e lá a gente falou algumas coisas que não necessariamente correspondem à realidade. Por exemplo, que isso é por causa do monopólio da Suzano. Depois a gente vai se informar da coisa toda. Não é bem assim, tá ligado? Não é por causa do monopólio. E nem é um monopólio no final das contas. Sim. Né? Vocês vão entender tudo bem isso. Quer dizer, tem um monopólio, mas não pelo motivo que vocês acham que existe. Não é uma coisa tão simples assim. O buraco é muito mais embaixo. Muito. E a gente vai explicar tintim por tintim a partir de agora. Esse programa vem, inclusive, motivado por conta de um lançamento nosso, que é o Conan. Isso. A edição definitiva de Conan o Cimério, da Glénat. Definitiva porque é a primeira do mundo que vai trazer 4 encadernados franceses num único volumão bem grandão. Nós estamos com o boneco dele aqui, inclusive. Grandão nisso, Drago. Olha o tamanho. Gran formato, que é aquele formato francês mesmo, é gigante. Assim, na prateleira da Evolukit que a maioria tem em casa, é um dedo que quase fica não cabe. Sobrando acima, quase não cabe. Esse bitolo aqui, ó, o nosso Conan, tá? Vai ficar lindão. E tá vendendo bem pra caramba e tal. Só que vocês viram que a gente não tá usando papel cochê. A gente tá usando o papel offset nessa obra aqui. Vocês vão entender também muito por causa disso. Muita gente veio perguntar pra gente, né? Inclusive no vídeo da pré-venda, por que vocês optaram pelo offset? Já mesmo naquele vídeo eu comecei a dar umas respostas e a galera foi entendendo. Mas responder uma coisa no YouTube é muito mais vago do que você fazer um programa completo a respeito disso, né? E uma outra coisa também, vocês têm que entender de cara que papel offset e papel cochê são o mesmo papel. O cochê é o offset com uma química diferente por cima que deixa ele numa textura diferente e num brilho diferente. Mas é o mesmo papel. O offset não é revestido, o couché é revestido. É isso aí. E aí tem o couché L2 que é revestido dos dois lados. Ele passa por um tratamento químico, eles jogam esse aditivo químico no offset. Foi produzido igualzinho, mesma máquina, as mesmas pessoas, tudo. No final passa por um processo a mais, joga esse revestimento, uma química em cima e aí fica com esse aspecto mais brilhoso que o pessoal que gosta de quadrinhos está habituado. A gente gosta muito desse papel. Muito, já usamos em diversas ocasiões. Só que esse papel está raro no mercado, está escasso no mercado. E caro pra danar. Caro pra danar, por causa da escassez. A própria gráfica nos avisou, todas as gráficas, né? Olha, é uma coleção de 4 edições, podendo ter 5.
porque a Glenar ainda pode fazer mais um lá fora, mais 4, né, que vai virar um quinto encadernado aqui, eles até nos... Ó, é capaz de vocês não terem pro volume 2, pro volume 3, pro volume 4, ou então o preço do negócio subir demais. A gente chegou a orçar, inclusive, papel cochê e papel offset também. O papel cochê, o produto sai pra mais de 200 conto. Muito e aí, como caro. é uma série, e série a gente tem com conhecimento de causa, pode garantir pra você, o volume 1 vende muito mais que o 2, que o 3, que o 4. Quanto mais longa a série, menos ela vende na reta final. A gente sabe muito bem disso, que nós estamos penando aí pra encerrar a Tartaruga Ninja e tal. Não que tá vendendo mal, mas a gente queria que todos vendessem igual o 1. Exatamente. E não vende igual o 1, tá ligado? Então a gente, poxa, vai... Aí se o volume 1 já tá custando mais de 200, imagina o 4, tá Puta ligado? vida. E o papel offset, sendo um papel de excelência também, de grandeza, acabou sendo a opção ideal para este produto. Mas a gente sabe que muitos de vocês estão curiosos do porquê dessa decisão. Então esse programa vem pra gente falar da crise de papel como um todo. Exato. Vai ser um programa super interessante, né? Vai, muito legal. É tão interessante que eu acho que eu e o Danielzinho, a gente não é nem capaz de falar disso. O ideal é a gente chamar os profissionais aqui da nossa empresa que tratam especificamente dessas nossas áreas. Então a gente tem aqui um profissional que é o orçamentista do Pipoca Nanquim. É o CFO. O CFO. Ele cuida de finanças e ele cuida dos orçamentos também do Pipoca Nanquim. Então eu acho que o ideal é que esse profissional esteja aqui. E nesse momento você deve estar super surpreso, né? Caraca, o Pipoca tem um CFO? Nossa, o Pipoca tem um orçamentista? o Pipoca é uma empresa, gente. Vocês estão achando É que uma nós somos grande? Bicho? Pipoca é pouca bosta. Ah, velho, vocês estão subestimando nós. Então, só que não vai caber o Danielzinho aqui. Danielzinho, eu peço, por favor, eu sei que o outro profissional é tímido, mas é melhor você se retirar agora. E aí eu vou papear direto com o CFO. Beleza, valeu, galera. Beleza? Até já. Se despeçam dele. Vai lá, Baby Boy. Tchau. Por favor, não fique tímido. Eu sei que você não costuma muito aparecer em vídeo. Opa, boa noite, galera. Aqui Tudo bem? estamos Tudo com bem, Drago? Daniel Lopes, o nosso CFO. Opa, tudo jóia? Como é que vai? Tudo bem, e você, cara? Beleza. Eu vou bem, graças a Deus, né? Vai aquelas coisas que a gente tem que sempre seguir em frente sem desanimar, né, Danielzinho? sem baixar a cabeça, né, Sempre cara? na luta aí. Matando um leão por dia, né? Como a gente diz aqui no meu meio, né? É isso aí, matando um leão por dia. Mas Pessoal, nosso CFO, Daniel Lopes. Obrigado, mano. Obrigado. Ficou sem jeito, né? Não tô muito acostumado, né? Aparece em vídeos. É. Geralmente aparece só o editor, Só o apresentador, o youtuber, né? O youtuber. Quando muito influencer ali. Mas agora é o CFO é difícil. Mas, Bruno, eu vou cometer uma indelicadeza aqui agora, porque eu não acho também que você é a pessoa certa pra ficar aqui do meu lado num assunto que você saia um pouquinho, só um pouquinho. Depois você pode até voltar para encerrar o vídeo. Eu entendo 100%. Mas dê seu lugar para o nosso diretor de marketing, cara fundamental para o funcionamento dessa empresa, o nosso CEO. O CEO? Isso. Então, dá licença, pessoal. Foi um prazer estar com vocês até aqui. Eu sei que meu lugar é o CEO. Opa! Dá licença. Opa, tudo bem, Bruno? Como é que estamos? Beleza, seja bem-vindo. E aí, galera? Sou o CEO do Pipoca Nanquim. Estamos aqui hoje falando papo sério. Papo sério, papo sério. Bora lá. Vamos lá, vamos lá? Vamos lá. É tão sério que tá tudo escrito. Ó, pauta, tudo aqui, estudado. Vocês vão perceber que a gente pesquisou muito pra fazer esse vídeo aqui. Inclusive, vamos deixar todos os links na descrição e tudo mais. Porque tá tintim por tintim aqui nessa pauta. Muitas vezes a gente vai ler lá, tá bom? Os links da descrição, inclusive, de onde a gente tirou essas informações todas. Claro, né? claro. Porque aí os caras podem falar, estão mentindo! Até porque tem gente muito mais preparada que nós aqui pra falar sobre o assunto, né? Exatamente. Bom, vamos nessa, Danny Boy? Vamos lá. Galera, então a gente já explicou isso antes, né? O Daniel e o Bruno que estavam aqui antes explicaram que o papel cochê é um dos mais utilizados no Brasil, né? Só que ele tá passando por um momento muito conturbado. Mais utilizados na indústria, principalmente dos quadrinhos. Dos quadrinhos, E ele é um dos prediletos das editoras, dos fãs, dos colecionadores, de todo mundo aí. O papel cochê é um papel muito legal mesmo, né? Só que o preço dele disparou este ano quando a Suzano anunciou que ia ter um aumento de 35%. 35%. 35%. Olha, esse negócio alarmou todo mundo, né? Só que antes da gente falar especificamente desse aumento de valor do papel cochê de 35%, caraca, é um aumento gigantesco, né? Esse Drago, é muito. É, tipo, não é 5, 3, 1%. Foi tão complicado do nada, assim, 35%, né? Foi tão bombástica essa notícia que imediatamente o Sindicato dos Editores, a Abigraf, que é a Associação Brasileira da Indústria Gráfica... Acionaram a Suzano. Eles acionaram a Suzano, falaram, vamos fazer uma reunião... Que é a fabricante do papel. Entender o que está acontecendo. Depois de muita conversa, a Suzano topou
parcelar esse aumento. Então a gente teve... Em 3 vezes. Em 3 vezes. Já estamos na segunda vez. Foi um pouquinho em março, um pouco em abril e agora a terceira chega em junho agora. 35% em um semestre. Espaçado em um semestre, né? Só que antes a gente tem que voltar um pouco no tempo para entender como chegou esse absurdo de 35% numa talagada só, porque né? a crise não é só do Couché, são diversos papéis. E acho que é legal voltar um pouco esse papo para o início da pandemia, que foi um fator complicador para todos os mercados, né? Primeiro trimestre de 2020, tá? Quando a pandemia explodiu, reinou aquela incerteza, né, grande em diversos mercados, né? Todo mundo reticente para tomar os próximos passos, para os planos vindouros. Muitas editoras seguraram novos projetos, gráficas reduziram o pessoal, a gente mesmo pararam de imprimir por um tempo. Aqui no Pipoca a gente assustou, falou, opa, será que não é hora da gente esperar um pouquinho para ver o que vai acontecer, né? Anunciar pré-venda agora talvez seja um problema, vamos ver o que vai ser. O nosso termômetro foi de que seria uma coisa bem negativa, assim, sabe? Teria que congelar um pouco a produção. E não foi só a nossa percepção, foi de toda a indústria gráfica. A maior parte das editoras retraíram, falaram, opa, não vamos fazer projeto novo. Quando muito, vamos reimprimir coisa. As gráficas perceberam isso e falaram, bom, vamos fazer paradas estratégicas ou, em alguns casos, até mandar a gente embora. Então, no começo da pandemia, na hora que pegou todo mundo de susto ali, o pessoal, o mercado achou que ia ter uma retração, as gráficas mandaram pessoas embora ou pararam. Livrarias fecharam também. Livrarias fecharam, pararam de comprar papel, as editoras pararam de produzir tanta coisa nesse primeiro momento e teve até algumas gráficas que nesse momento aí fecharam a porta, sabe? Depois de alguns meses já decretaram falência. Decretaram falência. Até aqui no Pipoca Nanquim a gente tem os vídeos de final de ano nosso, que é uma retrospectiva. Se não me engano, na retrospectiva 2020, se vocês forem checar, vocês vão ver que a gente não conseguiu lançar o número prometido. Isso. A gente lançou um pouco menos. Não foi uma retração tão grande no caso da nossa editora. Felizmente. Mas teve, graças né? a vocês. Enfim, foi aquela confusão que vocês todos estão ligados aí, porque todo mundo viu, passou por essa pandemia junto aí, né? Aí no Publish News, o podcast do Publish News, em abril de 2021, eles fizeram um balanço de como a indústria gráfica se comportou durante todo o primeiro ano pandêmico, tá? Tem o link para esse podcast Publish News aqui embaixo. Lá foi dito o seguinte, abre aspas, na incerteza de vinda do início da pandemia, com os principais clientes suspendendo projetos maiores e depois, quando o mercado percebeu que a demanda continuava crescendo por conta das pessoas terem ficado em casa, houve uma crise inversa. A indústria gráfica como um todo foi desmontada. A maioria das empresas entrou no programa de redução, fez demissões em massa, só que não houve a diminuição da demanda passado o primeiro impacto da pandemia. Isso foi inclusive também levantado pelo jornalista Érico Assis, um grande amigo nosso, traduz coisas aqui para nossa editora também, querendo jornalista, ele é tradutor de quadrinhos. Ele também levantou essa informação, esse comportamento de pandemia numa matéria dele que saiu no Omelete, lá na coluna que ele tem no Omelete, vai estar na descrição também isso daí. Essa né? matéria é de outubro de 2021. Outubro. De um lado, aí abre aspas pro Érico, de um lado empresas reduziram produção por falta de pessoal ou de insumos, porque os fornecedores também estavam sem pessoal ou por conta de logística, né? De outro, vendeu-se muito livro e quadrinho durante a pandemia. Né? Eu e você e mais 1 bilhão de pessoas consumimos mais mangá, literatura, gibi de hominho, mangá. Ele fala mangá várias vezes. Ele fala mangá toda hora. Porque mangá realmente foi um sucesso. Eu, você e mais 1 bilhão de pessoas consumimos mais mangá, literatura, mangá, gibi de hominho e mangá durante esse período enfornado em casa. Porque aí veio aquela coisa, né? Fechou bares, fecharam restaurantes, eventos acabaram, as pessoas estão em casa, as pessoas compram mais gibi ou entretenimento pra ter em casa. Sim, né? foi explosão serviço de streaming. É. Exatamente, né? E aí, pedir comida também no iFood, no Rappi, escambau. O que se viu foi uma rápida descompensação entre demanda e capacidade produtiva de papel. Isso lá atrás aconteceu pra caramba, tá? Aí, nessa mesma matéria, a Leia Costa Gouveia, aliás, um beijo pra Leia, muito legal ela inclusive atende aqui a gente com a gráfica dela, a Corprint. Ela é representante comercial da gráfica Corprint. Nós também temos o nosso representante comercial, tá aqui, ó, Daniel Loss. Sério? Vocês acabaram de conhecê-lo. Ela disse o seguinte nessa matéria, abre aspas para Leia. Estamos acostumados a 2 aumentos no preço de papel por ano, sempre abaixo dos 10%. Este ano, o papel cartão teve aumento de 14,2% em março e 10% em julho. E a partir de novembro começa a vigorar, isso está falando de 2021, começa a vigorar o aumento de 14,6%.
Outro aumento em cima. 3 aumentos sucessivos no caso do papel cartão. O que é o papel cartão? Papel cartão basicamente são as capas de todos os nossos mangás do Selo Dragon. Exatamente. Os papel cartão que você vê em banca. Que é usado pra caramba em gibi de hominho, gibi da Panini, praticamente todos os mangás capa cartão, tudo esse papel. O que aconteceu? A Suzano limitou o fornecimento desse tipo de papel por gráfica na gramatura mais comum. 250 gramas. 250 gramas. As outras gramaturas exigem pedidos especiais para a Suzano, em uma quantidade mínima que poucas gráficas conseguem usar. As que estavam abaixo também, 200 gramas, inclusive era que a gente usava, né? Não, a gente sempre usou 300 no nosso mangás. A gente usou 300, teve que passar para 250. Ocasionalmente agora tem 250, justamente que é grande por isso. Também a gramatura, uma gramatura ótima, gramatura mas a gente ótima. gostava do 300 e agora a maioria sai 250. Um ou outro também, não é tudo. Porque foi limitado, a gráfica para poder ter acesso ao papel tinha que comprar uma quantidade mínima muito alta. Nenhuma gráfica comprava, né? Além disso, a Leia falou o seguinte também. Ela disse que o papel do miolo dos gibis, o offset, o couché ou o pólen, também está com fornecimento restrito. Embora a produção nacional praticamente dê conta, sim, de atender o mercado brasileiro, as fabricantes de papel nacionais preferem vender para o exterior, porque o dólar está nas alturas. E a demanda do exterior também está altíssima lá fora, né? Isso também empurra os preços para cima. É aquele bagulho da pandemia, né? A gente viu aumento em carne, em comida e tal. Por causa disso também, os produtores internos preferem vender para fora, que ganham em dólar. Aí o que acontece é que essa matéria aí é de outubro, então, de 2021. Agora, no começo desse ano, nos primeiros meses, enquanto a gente estava trabalhando nos orçamentos dos próximos títulos, a gente começou a receber mensagens muito alarmistas mesmo, não só do pessoal da gráfica, mas de outras editoras, de colegas também, falando, ó, o couché tá uma catástrofe, o couché tá escasso, tá difícil pra caramba, a gente pede couché, acaba no outro dia. Ou no mesmo dia. A gente ficou sabendo de editoras que sofreram atrasos seríssimos aí na produção de entregar o livro pronto por conta da falta de couché na gráfica. Editoras que sofreram com catarse, inclusive, porque fizeram financiamento, não conseguiram mandar o papel e se deram muito mal depois, porque tiveram que pagar muito mais pelo papel que estava prometido no projeto. Nesse meio tempo subiu o preço de correio, porque subiu o transporte, subiu o petróleo, subiu gasolina, subiu etanol. Tudo. Muita gente se lascou com esse negócio de catarse, infelizmente, né? E aí a gente começou a sentir esse termômetro falando com o pessoal da gráfica, com as outras editoras, percebendo o peso disso nos orçamentos que a gente faz, porque é tudo calculadinho aqui, e a constatação realmente está muito complicado. Está muito complicado o cenário que a gente vive agora. E teve aquele negócio também que muitos de vocês estão ligados, né? As empresas de papel do exterior, principalmente, a Suzano também, né? Mas começaram a ter mais interesse em fabricar caixa, fabricar papelão. Sim. Porque estava todo mundo em casa. Inclusive tinha matérias no Jornal Nacional sobre a falta de papelão no Brasil, isso ia afetar o mercado, empresas inclusive mandando produtos sem embalar no papelão. Muitas produtoras de papel no mundo inteiro pararam de produzir o papel de ler e escrever, né, que é o papel de gráfica e tudo mais, de revista, para focar em produção de craft, papel para embalagem mesmo, né? Aconteceu muito isso. Até para fazer fralda, o pessoal estava preferindo, porque a fralda, o papel dela exige um trabalho muito menor do que o trabalho no papel de ler e escrever, que tem mais insumos, aditivos químicos e tal, que estavam subindo de preço, então o cara tem mais lucro vendendo aquele papel. Eles começaram a focar em papel com maior rentabilidade. E o papel couché, o papel offset não são tão rentáveis assim, como veremos a seguir. Aí, bom, o papel, como o Daniel falou agora, couché, as gráficas começaram a relatar para nós esse problema. Em janeiro, a Suzano, em janeiro desse ano, maior produtora de papel e celulose da América Latina, tem 40% do mercado aqui no Brasil, anunciou um aumento de 35% do valor de sua linha de papéis revestidos. Foi a hora que a gente fez entre eles, o couché. Um dos favoritos de vocês todos, né? A notícia chocou o mercado, tá? Aí teve aquela negociação que o Danielzinho falou lá no começo. Eles parcelaram o aumento em 3 etapas. Março, abril, que a gente já sofreu agora. Já sofreu. E agora vai ter outro em junho, que vai fechar os 35%. Também teve um aumento de 10%, mais ou menos aí, na linha de papéis não revestidos. Tipo o pólen, vocês veem nos mangás do Selo Dragon, e o offset, que a gente usa, por exemplo, na coleção Tartarugas Ninja, no Art Charlie Chan Rock Shine, Conto de Areia, Conto de Areia. Todos os quadrinhos, quase todos os quadrinhos da editora Quadrinhos da Companhia usa o papel offset. Muito mangá tem usado o papel offset também, mas é importante frisar que isso não aconteceu somente no Brasil, galera. O que se vê é praticamente acontecendo em todas as produtoras de papel do mundo.
todas elas estão aumentando esses preços. Aí nós vamos para uma outra citação aqui, que é do podcast Ondas Impressas. Esse podcast Esse é excepcional. É sensacional, muito bom mesmo. E ele foi postado no dia 2 de março deste ano. Deste ano aqui, ó. Ele é bem quentinho mesmo, né? Link na descrição para vocês aí, tá? E nesse ele podcast... fala sobre o aumento do cochê. Sobre o aumento, chama Cochê nas Alturas. Eles receberam lá o convidado Guilherme Miranda, que ele é diretor comercial da Suzano, para explicar o que está acontecendo. É um podcast muito elucidativo e a gente aprendeu horrores escutando. É 45 minutinhos só. Vá lá. Nós vamos tocar ele agora pra vocês. E tchau. Volta o Daniel Lopes, apresentador, Bruno Zaga. Segue o barco. Não. Óbvio, nós vamos citar. Vamos transmitir parte das informações que nos concernem aqui. Né? Exatamente, né? Você vê, Guilherme Miranda, diretor comercial da Suzano. E o Pipoca tem o próprio diretor comercial aqui também, que é Bruno Zago, o diretor comercial aqui do Bloco daqui. Os caras acham que a nossa empresa deixa a desejar, né? O diretor comercial é o Alê, não é? Já não sei mais. É o Alê. Já não tenho mais certeza. Não era meu papel esse? CFO, CEO e o Alê FDP. Cefu. Falei Cefu. Volta. Somos profissionais. Profissionais. Hoje o papo é sério. A gente sempre tenta dar descontraída aqui, né? Claro. Porque não dá pra levar a vida também na seriedade total, né? Mas naquele podcast lá, eles levantam um esquema desse aumento todo. E nesse podcast, eles falam que esse aumento é devido a principalmente 3 fatores de ordem conjuntural e estrutural. 2 deles são de situação conjuntural e um deles de estrutural. Vamos primeiro para os 2 da situação conjuntural, né? Em função do aumento de preço gerado pela quebra, pela interrupção na cadeia de suprimentos causados pela Covid, que envolve essa cadeia de suprimentos de produção, não envolve só o papel, não. Envolve energia, frete, container, navio, produto químico, tudo isso também levou à diminuição da oferta do papel em nível mundial, galera. Portanto, levou a uma escassez. Então, o primeiro motivo dentro dessa ordem é a alta do preço do barril de petróleo. Isso se complicou por causa da maldita guerra da Ucrânia. Se não bastasse a pandemia, tem a guerra agora. A guerra na Ucrânia que complicou todo o cenário europeu ali. Gente, não tem sossego, né, Não, ninguém tem sossego, né, cara? Nossa senhora. E nós com uma editora minúscula. Tentando sobreviver. Esse turbilhão. Nós com um caiaquinho para 3 pessoas, num mar completamente revolto, enfrentando um monte de navio. De um lado tem a guerra, tem a pandemia, tem o suprimento que tá escasso. Do outro tem aquele fã mais irritado que fica reclamando e acusando nós de 1000 coisas. Vocês estão querendo lucrar mais, por isso que não tem cochê. E nós no barco lá. Se lascando, só tentando navegar e manter o curso. Vamos voltando. Aumento do barril de petróleo, que acarreta em um valor total de logística, frete, transporte e tudo mais. Eu vi uma vez um idiota dando uma entrevista, acho que foi, não sei pra qual jornal, se foi da Band ou da Globo, não sei, que ele pergunta pra ele da alta do petróleo, quem tem que estar preocupado com isso é Uber. Eu não. Nossa, como é burro. Como é burro! Era um especialista, isso? Não, era o cara ir abastecer do posto de gasolina. Tá, menos mal. Cidadão comum. Pensei que era um comentarista. Não. Cidadão comum. Quem tem que estar preocupado com isso é Uber. Não, eu posso pagar até 10. O cara fala, eu dirijo pouco. Tudo é transportado com caminhão, com transporte que envolve produção de petróleo, gente. Tudo envolve petróleo. Navio tem combustível abaixo de petróleo. Avião. Nosso país é só rodovia. Só tem rodovia, só caminhão e carro que transporta a coisa aqui, né? Então, se sobe o preço do frete, tudo sobe no fim das contas, né? E aí, isso ocasionou também, como eu tô falando aqui, um aumento violento no preço do transporte marítimo, tá? Que impacta muito na cadeia produtiva, é óbvio. O valor da importação aumentou muito também. Demais. E aí tem uma coisa seríssima. Quando aumenta muito o valor da importação por conta de todo esse fator logístico aí, inibe a importação de papel da China. Antes, o Brasil, ele importava muito papel da China. Tinha diversas distribuidoras de papel que preferia comprar lá fora e revender para as gráficas ou para as editoras. Com esse aumento, interrompeu. Aí o valor de importação aumentou muito, não tem mais papel da China, né? O que faz crescer ainda mais a demanda do papel fabricado aqui pela Suzano. Aí, o segundo motivo, ainda dentro do lance conjuntural. Pressão no custo das commodities. Commodity não é só trigo, cana-de-açúcar, não é só isso, soja. não. Existe commodity química também, tá? Então,
teve um aumento também nas commodities químicas para a produção do papel. A commodity vem apresentando um aumento desde 2020 e agora chegou num negócio recorde, assim, recorde. que Mas da não se guerra via também, né? há décadas, né? E aí, claro, a Suzano precisa dessas commodities para produzir o papel. O papel é revestido, ele tem aditivos químicos, ela precisa disso aqui. Então o que ela tem que fazer? Ela não vai parar de produzir, ela tem que aceitar esses novos valores dessas commodities. Aí ela reajusta o preço e repassa para quem? Para as gráficas. Que repassa para quem? Para as editora. Que repassa para quem? Para nós e vocês que estão aí, que somos consumidores de quadrinho e acaba tendo que pagar um pouco mais no preço do gibi, não tem jeito. E praticamente todos os insumos para produção de papel subiram de 30% a 40% no último ano para a Suzano, de acordo com o Guilherme Miranda, que foi nesse podcast. Os insumos aumentaram de 30% a 40%, galera. E se aumenta a gráfica, danou-se, porque gráfica corresponde a cerca de 40% do preço de capa de um livro. É isso, 40%. 40% do preço de capa. 30% a 40%. Depende muito do produto, né? Mas pode pôr 30% a 40% do preço de capa que a gente cobra é pago para a gráfica. E aí, abrindo um parênteses aqui para explicar para vocês uma situação. Eu vejo às vezes muito desinformação de gente falando assim, o preço de capa não é o verdadeiro preço é o preço com desconto. É o preço, por exemplo, no nosso caso aqui, se fosse falar da nossa situação, o preço verdadeiro do produto é os dos 30% off de pré-venda. Não, galera, porque em contrato você paga royalty em cima do preço de capa, não do preço com desconto. E o licenciante hoje tudo é conectado globalmente via internet. O cara vê o preço que a gente faz de capa aqui no Brasil. Ele vai lá na Amazon. Vai na Amazon, vê, os caras estão cobrando R$100 no livro e estão me pagando 70 em cima, royalty em cima de R$70. Isso não existe, galera, isso não existe. E às vezes acontece também, a gente vê às vezes um recuo do dólar, mas não vê o recuo no preço do gibi tão imediatamente. Mas é óbvio que não, porque esse gibi foi negociado um ano antes praticamente, pessoal. É uma cadeia... Meses antes, os royalties foram pagos, o advance foi pago lá atrás. O livro é uma cadeia produtiva muito longa, assim, né? Demora meses para esses preços acomodarem. Traduzir, produzir, letreirar, colocar no nosso budget e tal. Isso é um tempão, galera. Então... as coisas vão... tomara que o dólar baixe de fato e fique um tempão assim, estabilizado, que aí vocês vão ver lá na frente isso se refletir, tá ligado? Então, esses são os dois motivos de situação... qual foi a situação? Conjuntural. De situação conjuntural. Aumento das commodities e aumento do barril de petróleo. Agora tem um motivo que é de situação estrutural. Porque alguns papéis, como o crochê, tem uma grande dependência do mercado interno de praticamente um só fabricante nacional, a Suzano. Aquela ideia do monopólio lá não é bem verdade. Porque o que acontece? Só a Suzano topa continuar produzindo papel crochê no Brasil. Existia outras produtoras, mas todo mundo foi saindo em busca de papel mais rentável. Tem outras. Não, existiam não. Existem ainda. Existem outras produtoras de papel. Sei lá, vamos citar a Klabin. Tá lá, existe outras produtoras de papel. Mas... nenhuma delas tem interesse em fabricar crochê. Não fabrica. Existe produtora, mas não fabrica crochê revestido. Por quê? L2. Porque não tem rentabilidade. Exatamente. Não tem rentabilidade. Então a gente fica reclamando, é culpa do monopólio da Suzano, como se isso fosse uma situação revertível. Reversível. Mas não é reversível. Não. Por quê? Porque os outros não querem fazer. É isso que tá, né? Então o papel revestido tem uma rentabilidade muito ruim para as produtoras. Quase ninguém quer produzir. Por quê? Porque ela gasta muito com química. A gente tem editora desde 2017. Desde 2017 a gente faz lançamento dos livros, tanto em offset quanto em crochê. Por os dois serem bons papéis, a diferença de preço deles era quase nula. Era tipo o mesmo preço. Às vezes tinha época em que o offset era até um pouco mais caro, não sei como. Porque às vezes o cara tem um estoque parado lá há muito tempo de crochê e tal. Então muitas vezes acontecia isso. Então, entre o offset e o crochê, a galera gosta mais do crochê. Às vezes acontece de um grande projeto ser cancelado, uma editora, eu imprimi, não vou mais, aí sobrou aquele monte de papel lá. A gráfica falou, já tá pago e tal, consigo um descontinho. Tudo isso varia muito, mas eram preços assim próximos do crochê do offset. O que a gente tem assistido agora é esse aumento brutal do crochê em cima do offset ainda, né? E existem fabricantes no exterior, mas como a gente já falou, os vendidos lá fora estão muito caros. Mais caros até do que os fabricados aqui pela Suzano. E o pessoal porque eles estão impactados pelo mesmo aumento de preço das commodities do petróleo. Tudo muito parecido. E lá a capacidade produtiva também está diminuindo, porque os caras preferem fazer papel para embalagem, fazer coisas mais rentáveis, papel para fralda, tudo isso que a gente citou acontece nos Estados Unidos, acontece na Europa, acontece na China, né, que são grandes produtores, e foram fechando essa capacidade produtiva, esgoelando mesmo
a produção do papel couché, é um negócio seríssimo. A Suzano não é a única do Brasil, não. Ela é a única da América Latina, tá, galera? É a única que ainda topa fazer o papel couché aqui, né? Isso que o Danielzinho falou agora, a gente foi em busca dos dados. É dito que papel couché nos Estados Unidos diminuiu a fabricação em 30%. Na Europa, 20% só nos últimos meses. E a previsão é de que vai diminuir cada vez mais, né? Para piorar, existe agora um baixo consumo de papel couché no Brasil. Vem caindo violentamente. Vem caindo. Também. Por quê? A Abril faliu, deixou de fazer um monte de revista que era vendida em banca com papel couché, panfleto que era em papel couché. Papel couché vem caindo demais no Brasil. A editora de quadrinho é isso aqui, ó. É minúsculo perto do mercado editorial completo do Brasil. Material escolar que antes era em couché não é mais, tal. Tem caindo demais, tá ligado? Estima-se que em 2019 era consumida... 2019, hein? Nem há muito tempo atrás assim. 300 mil toneladas do couché L2, revestido dos dois lados. Em 2021 caiu para 200 mil toneladas, tá? Cinco anos atrás, o pessoal falava que era 500, 600 mil toneladas consumidas, cara, no Brasil. Então coloca aí de 5 anos para cá, caiu de 600 mil toneladas para 200 mil. É uma queda muito expressiva. Aí, né? Até o Guilherme Miranda comenta no podcast, né? Que é um efeito curioso, né? Porque a capacidade de produção do papel diminuiu, mas o consumo também diminuiu. Não era para isso estar equilibrado? Aí é onde ele explica. Acontece que a baixa na produção superou a baixa de consumo nos últimos meses. Então o que se vê no mercado do mundo, é um fechamento da capacidade produtiva muito maior do que a queda do consumo em si. Então, no mundo todo, ninguém mais quer fazer couché. Produtores europeus saíram fora, norte-americanos saíram fora, até o mercado asiático está diminuindo isso daí. Por quê? Rentabilidade ruim, mais produto com consumo em queda, igual falta de interesse em investir. Por que elas vão continuar investindo? Por que vai continuar produzindo um produto que não rende nada e ninguém está interessado em comprar? Aí nós vamos falar com as gráficas, né? Com a Ipsis, com a Corprint, que são as duas que a gente mais trabalha atualmente, né? Eles falam assim, ó, não vai haver redução dos preços de couché por um bom tempo. A partir daqui a gente já entra num terreno mais de especulação mesmo e de conversa. Eles Nada aqui é certeza absoluta, né? Eles falam, as previsões mais otimistas são de que o preço vai dar uma nivelada, isso os caras que compra o papel, hein? Galera que compra o papel falando pra nós. Vai dar uma nivelada no começo do ano que vem. As previsões mais otimistas, previsão. E as coisas podem melhorar quando houver uma estabilização da macroeconomia do país. Aí envolve... muita coisa. Aí envolve muito mais coisa. Envolve, inclusive, votar no presidente. Próxima eleição, tem muita coisa aí, As mais... essas previsões mais otimistas. As mais pessimistas creem que vai ainda aumentar mais o couché, e não só o couché, como também os outros papéis vão acabar tendo um aumento também, né? O problema para a Suzano e as outras produtoras de papel é que chega uma hora que o peso do custo começa a inviabilizar a produção de determinados produtos. Aí, conclusão, a couché vai manter essa linha de produção de Suzano? Essa é a grande pergunta. A Suzano vai manter essa produção de couché? Essa é a grande pergunta. A Suzano vai manter a produção do couché? Vai ser possível imprimir quadrinhos daqui 4, 5 anos, 10 anos... No couchézinho? No couché? É o nosso maior medo agora. É. Nossa maior apreensão no momento é esse. Ainda é um negócio relevante pra Suzano, galera. E ela até, os caras falam no podcast que eles têm orgulho de seguir produzindo, né? Eles têm uma responsabilidade empresarial também. É legal Tem gente interessada em comprar também. Pra eles é muito legal falar que é a única produtora de papel couché da América Latina, né? É um negócio importante. Eles sabem que o papel de ler e escrever é um negócio fundamental. Né? Para tudo, né? Para a cultura do país. Eles têm noção disso, né? Então eles falam lá que não existe nenhuma discussão dentro da Suzano que não vai mais ter investimento em papel de imprimir e escrever, inclusive do couché. Eles vão persistir até quando for o limite viável, mas em algum momento, no médio e longo prazo, talvez eles tomem a decisão de migrar a produção para outra coisa. O papel de ler e escrever na Suzano é 10% do negócio da Suzano. Papel de ler e escrever. Os outros 90% são outros tipos de papéis. E ainda no lance daquele nossa conversa com as gráficas, a Ipsis nos disse o seguinte: essa guerra na Europa está gerando uma grande dificuldade no mercado local. Isso é a Ipsis falando pra gente. Vai muito de encontro ao que foi levantado no podcast Ondas Impressas, né? Dificuldade de ter o produto e de ter uma capacidade produtiva adequada para a demanda. E conseguir segurar os custos por conta de energia e outras situações que estão acontecendo lá. As produtoras de papel diminuíram a capacidade produtiva do couché no mercado local ao longo dos anos e colocaram outros produtos no lugar. Com essa demanda, esses problemas na Europa e mundo afora e pandemia, a demanda de couché interna atualmente não consegue ser suprimida. Chega papel, mas o que fabrica não é o suficiente para todo mundo. Por isso que teve esse aumento.
que a produtora está fabricando bem menos também. Os fabricantes locais, além de estarem exportando parte disso, eles não conseguem atender a demanda no mercado interno. E a importação está totalmente inibida por conta de variações cambiais, outros fatores, preço, petróleo, por aí vai. O Couché entrou no mesmo player do papel cartão lá de trás, aquela coisa que tem papel cartão. E aí, a gente conversando com eles, nós tivemos que tomar a seguinte decisão. Ciente desse aumento absurdo que tem aí. Já em junho vai ter o outro que vai finalizar os 35%. E nós com uma coleção desse tamanho. Pô, produto gigante. Lembrando, 2 volumes esse ano, mais dois ano que vem, com a possibilidade de mais um. Aí os caras falaram, ó, corre risco de vocês, das duas uma, ou ficar sem pra coleção completa, ou subir o preço muito alto. Aí eu sei que sempre tem as pessoas que vão falar assim, eu pagaria mais mesmo que fosse no Couché. Eu toparia pagar mais. Mas aí, coloque-se no lugar da empresa. Não é só você que vai pagar mais. A gente vai pagar mais também. A gente não pauta nosso negócio pela exceção. Pela exceção pelo fã milionário. O fã milionário, 1 ou 2, 3 que topa. A gente tem que pensar no negócio como um todo. Tudo subindo lá fora. Tudo subindo. E aí o gibi, que é um negócio supérfluo, subindo também. Todo mundo, assim, mas foi a aceitação do preço da nossa coleção de Conan que deu, contando o preço de capa só, R$37 por volume gringo. Porque tem 4 volumes dentro de um aqui. Se você calcular o preço de 150 o preço de capa, R$149,90, divide por 4, dá 37 uns quebrados por volume. Mais barato que mangá de banca e papel cartão de gibi de hominho. É isso. O pessoal comemorou pra cacete, falou que bom que vocês fizeram isso e tal. E a gente vendeu muito bem. Vendeu 2.600 cópias já na pré-venda isso daí. Agora imagine que esse gibi fosse 210, 220 reais. Isso significa que, sei lá, vamos supor, a gente tá pagando 100 mil na gráfica. Vamos pagar 200 mil. Caralho, mano, é dinheiro demais que sai do caixa, velho. E sem a certeza de quanto vai custar esse segundo volume, 210, terceiro volume. 210 na primeira tiragem do primeiro volume. Agora, quando for ter reimpressão, quando for ter segunda edição, que sempre sai menos, terceira que sai menos, quarta que sai menos ainda. E se lá na frente não tiver mais o Couché, tem que mudar no meio da coleção, muda o tipo de papel. Nós estamos falando do papel offset, foi a mudança que a gente fez, aí foi onde a gente teve que tomar essa decisão. O offset é ótimo. É fantástico. O Tartaruga Ninja tem um monte de página colorida, abre o seu Tartaruga Ninja aí, olha as páginas coloridas, são lindas. E detalhe. A Asterios Polyp da Quadrinhos da CIA, sim, e a gente só imprime quadrinhos nas melhores gráficas do país. Quem vai cuidar do Conan é a Ipsis, que tem um processo de impressão em offset nível primeiro mundo. Primeiro mundo. É lindo, fica bonito pra caramba. A gente sempre roda teste, pede boneco, pede prova de cor, pra assegurar pra vocês. Maravilhoso, porque galera, no final das contas, os clientes mais chatos da editora Pokémon Game somos nós. Né? Então, teve algumas pessoas que encararam essa notícia de uma forma que parecia que a gente estava anunciando que ia imprimir papel higiênico. Nossa senhora, já falaram, daqui a pouco vão estar imprimindo no papel jornal dos formatinhos. Não, né, galera? Calma, né, gente? O papel é muito bom, pessoal. Então a gente garante que o produto vai ficar muito bonito. Vai ficar fantástico. Ficar lindo de morrer. Aqui, ó, esse boneco, gente, é coisa linda, é maravilhoso mesmo. E outra coisa que é importante a gente ressaltar aqui nesse vídeo antes de terminar, significa que a editora Pipoca Nanquim nunca mais vai imprimir nenhum gibi, nenhum livro em papel Couché? Boa. Não significa, porque como a gente viu, tem previsões otimistas de que isso se regularize e tudo mais. Os preços não vão baixar, mas tem chance da coisa regularizar, inclusive a capacidade produtiva e tudo mais. É também uma questão de equilíbrio na nossa própria balança aqui. Porque a gente tá ligado que nós temos que continuar determinadas coleções no Couché. Então você vê, Horácio 4 ainda vai sair. Com certeza. O 1, o 2 e até o 3 já foram... Não pegaram essa alta porque a gente já tinha feito orçamento lá atrás. Eu tinha orçado toda a coleção, inclusive com box lá atrás. E quando a gente fecha com a gráfica, ó, tá aqui, contrato então até assinado, o 4 tava na parada. Tudo certinho. O que a gráfica faz? Pô, eu sei que eu vou ter que imprimir tudo isso. Já compra o papel e deixa guardadinho. Isso daí tudo a reservar. Então foi uma negociação anterior a esse aumento de 35% e desse caos todo. Horácio não passou. Garantido. Mas a gente sabe que tem o Copra. Copra, que ainda é uma série que vai continuar sendo para Couché. E vem aí, no final do ano, Casta dos Metabarões, que já saiu a coleção em Cal, que é do Jodorowsky também. E é a mesmo universo, né? O universo de Incal numa expansão em spin-offs. E se a gente fizesse isso, pô, eu não ia gostar de tal offset. Então a gente tá já guardando o esquema para o Couché que estiver disponível no mercado ser aplicado nessa coleção, naqueles volumes de Copra e em outros produtos que tiverem essa exigência. Então a gente tem que equilibrar. Pô, eu vou ter que gastar demais no Couché para essas obras aqui e tal. Elas vão custar mais caro? Vão custar? Mano, aí com certeza vai ter um aumento, vai ter um
um reajuste, uma parada assim, Mas que sempre a gente vai tentar ao máximo absorver, tá ligado? Sempre tentar pensar no melhor preço pro melhor produto pra vocês. Exatamente. Né? Sempre vai ser isso. Então nós vamos sempre ter que fazer esse esquema, tá ligado? Nós não somos burros aqui no próprio pé. Subir um gibi acima de 200 conto, quem tá ligado que não é ônibus e a galera não vai comprar, tá ligado? Então a gente vai ter que ficar se equilibrando. E é difícil. Mas se a gente mudasse uma coleção no meio do caminho, Ia complicado. ser muito complicado. Aí a gente já ciente que nós já temos demandas, alguns produtos já demandam o crochê. Aí nós vamos começar mais demandando o crochê, aí não rola. Então balada para sofre tá saindo no offset, vai ficar, ó, chuchu, beleza. Linda. Pega Conto de Areia, Conto de Areia saiu pela Pancron, dá uma olhada. Tartaruga Ninja, tem muita gente que tem. Porque são 4 volumes até agora lançados. Pega as páginas para ler Tartaruga Ninja na tua casa. Você vai ver, é lindinho. Felizmente a gente trabalha com boas gráficas mesmo e não tivemos nenhum atraso na nossa produção aí, como vocês percebem. Às vezes tem um atrasinho ou outro, mas é mais por conta de logística do que por falta de papel. Porque muitas vezes quando a gente negocia com a gráfica, eles já estão prevendo o aumento do papel e o estoque do papel, se dá para fazer ou não. O que acontece com muitas outras editoras e outras gráficas aí, os caras negociam, a partir do momento que fecha o contrato, aí a gráfica vai correr atrás do papel. E às vezes não tem. Então a gente se resguarda trabalhando sempre com a melhor equipe possível. E tudo, gráficas grandes que tem uma demanda grande tem de papel, uma demanda grande, consegue... Compra em volume, né? Consegue comprar em volume e aí consegue comprar, por exemplo, cartão 300 gramas da Suzano, consegue comprar o couchê da Suzano, porque a Suzano tem um atendimento muito legal para todas essas gráficas, mas ela, claro, dá preferência para os melhores parceiros, para os que compram mais e pagam melhor. Felizmente a gente tem a condição de imprimir em boas gráficas. Então, todo caso é muito pensadinho aqui na editora. Não existe resposta definitiva, até porque a gente não sabe o que o futuro nos reserva, né? Mas saiba que a gente sempre vai fazer o melhor pelo produto, pois no final das contas somos os fãs mais chatos da editora Pipoca e Nanquim. É a gente que tá botando dinheiro lá, Arthur. Pode confiar. É o melhor produto possível pelo melhor preço possível. Conan vai ficar o caso do Conan. Muito foda. Vai ficar show de espetacular. bola. E chega daqui a pouco. pouco Fora que já. tem produto de Conan luxuoso nesse papel também no mercado, tá ligado? Pois é. Então não tem. Então quando chegou a hora de tomar essa decisão, foi uma decisão que a gente tomou muito tranquilo, né, no fim das contas. Tipo, vamos direto no offset, não vamos se descabelar pagando caro por uma coleção que a gente quer fazer bombar no Brasil, tá ligado? Agora o nosso problema é lá na frente com o Castro Metabarão. Vamos ver lá na frente como é que vai ser. O Danielzinho vai perder os últimos... Minha barba vai ficar branca. Até o final desse ano, minha barba inteira vai ficar branca e eu vou poder ganhar o dinheirinho como Papai Noel de shopping. Aí o cara pergunta, não compensa vocês comprar e estocar? Ei, meu filho, vai ver o preço de estoque. E vai comprar da onde? Da Suzano? Que não tá conseguindo entregar pra todas as gráficas? Da China, que não tá chegando aqui. Quando chega o valor tá na altura. E a Suzano vende para as gráficas e tal. Se as próprias gráficas não estão conseguindo comprar, imagina nós, uma editorazinha minúscula. Em suma, gente, a situação é periclitante. A gente encara aí um futuro bem nebuloso. Uma situação chata. Mas estamos aqui como bons paladinos da indústria editorial. Isso! Né? De frente para elas. Propondo discussão e alternativas pro que deve vir aí. Eu não tô nem de armadura pesada, eu tô de roupa de malha leve, porque eu não quero receber os impactos aqui. Eu desvio deles e sigo em frente, Danielzinho. Então a gente tem que estar leve pra poder desviar, esquivar. Esquivar é melhor que defender nesse caso. E nisso nós estamos seguindo, galera. É isso. Daqui a pouco as coisas se regularizam, a guerra acaba, a pandemia é deixada pra trás, a editora Pipoca e Nanquim vai seguir existindo por muito tempo, se Deus quiser, a gente não quer parar esse trabalho aqui. De jeito nenhum. E por aí vai, né, galera? E aí nós vamos seguindo em frente o barco e sai dessa crise. Pra quê? Depois entrar em outra. Daqui uns anos entra em outra. Galera, isso fica o recado final aqui do Espere CEO. o melhor, prepare-se para o pior. Eu vou sempre me ensinar isso, eu guardo pra vida. É isso, o recado final do CEO, do CFO. Era isso que você ia falar? Não era isso, mas é basicamente isso. Palavras do seu Antônio, meu avô. Mas é basicamente isso, galera. Crise sempre vai ter. O certo é enfrentar ela de cabeça erguida. E a gente encontra em vocês um melhor parceiro comercial que existe no mundo, né? Porque o público do Pipoca e Nanquim, eles entendem, sabe, apoiam o nosso trabalho aqui e seguem consumindo os nossos quadrinhos. Sim. Porque o ruim é quando o público fala, eita, tô fora, dali eu não consumo mais. Mas o cara sabe que se ele para de consumir, aí fecha mais livraria, mais editora, mais banca, o mercado acaba. Não é um produto de primeira necessidade, mas mesmo assim, sempre que pode, a gente sabe que vocês estão aqui consumindo pra alegrar o próprio dia a dia de vocês, né? E nisso a gente agradece demais todos vocês.
Certo? É isso Será aí, que ficaram galera. até aqui num vídeo tão tecniquez como esse? Vídeo chato, né? Será Vídeo- que teve gente que vídeo- ficou... a gente Vídeo consegue- extra, inclusive, tá? Esse é vídeo extra no canal, porque a gente sabe que não é entretenimento dos melhores. É. Mas... A gente conseguiu deixar interessante com a nossa conversa aqui, mas Deixou. é difícil, é um vídeo cabeçudo Quem mesmo, chegou né? até o final, comenta aí, por favor. Falou, pô, fiquei até o final e dá seus 2 centavos aí a respeito da situação toda. Diga aí, gostei da aula do professor Bruno Zago, baseado no manual Do de Daniel precificação do Daniel Lopes. Boa pauta, meu Danielzinho. O cara fez o trabalho de CFO. Ó, né, velho? nossa, eu escutei todos os podcasts, mas gostei, aprendi muito, cara. Foi um aprendizado tremendo esses últimos dias aí. Pô, eu não vou nem chamar o apresentador e youtuber pra encerrar aqui. Eu já me sinto à vontade de frente às câmeras. Totalmente à vontade. CEO aqui Acostume-se tá à vontade. agora a ver mais Bruno Zago e Daniel Lopes dos vídeos da editora Pipoca Nanquim. É, mano, mais o lado CEO e CFO aqui, mano. Gostei, gostei. Porra. Mas sério, né? É, rapaz, deixa os, Sério, não teve nada de sério. Né? deixa Tchau. os dois pra lá e vamos encerrar mais uma aqui. Obrigado, viu, pessoal? Obrigado. É essa situação, né, pessoal? Vamos sair dessa com certeza absoluta. Com o apoio de vocês sempre. Um abraço. Tchau. Tchau.